Seguindo então com o nosso estudo do livro Tormentos da Obsessão, de Valdo Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Contato precioso. No dia seguinte, ainda vibrando de emoção pelas lições recebidas na véspera, dirigi-me ao Sanatório Esperança cheio de alegria, por considerar excepcional a oportunidade de aprendizagem naquele reduto de bênçãos que o amor havia erguido para auxiliar os combalidos e fracassados nas lutas espirituais da terra. Conhecia, através de referências, desde há muito, aquele hospital de que ouvia falar em conversações habituais com diversos amigos. Todavia, por reconhecer a precariedade dos meus conhecimentos em torno das doutrinas psíquicas e das conquistas realizadas por especialistas nessa área, nunca me atrevera a solicitar oportunidade para conhecer mais de perto as enobrecedoras realizações que ali tinham lugar. Embora soubesse, superficialmente, da finalidade a que se destinava, ignorava os métodos, as terapêuticas utilizadas no tratamento dos pacientes espirituais. Eram, portanto, compreensíveis a euforia, expectativa que me assaltavam. O dia estava esplêndido. Vencendo alguma distância, atravessando os jardins bem cuidados, entrei, dirigindo-me à recepção. Solicitando o encontro com o Dr. Inácio, fui informado de que ele me esperava no seu gabinete, que me foi gentilmente indicado. Um voluntário, que ali se encontrava, ofereceu-se para conduzir-me à sala, elucidando-me que estava em estágio na fase do atendimento, a fim de preparar-se para iniciar estudos especiais sobre a problemática do comportamento humano, enquanto se encontrasse habilitado. Muito simpático, logo informou-me que houvera desencarnado havia 20 anos, havendo sido atendido naquele hospital, onde despertara em lamentável estado de perturbação espiritual, de que se fora libertando, graças ao amparo e empenho dos médicos e enfermeiros que o atenderam. Até que pôde ensaiar os primeiros passos pelo ambiente, dando-se conta da realidade da vida, procurando adaptar-se ao novo habitat, embora as saudades que conservava em relação à família, aos seres amigos, bem como as tarefas interrompidas que ficaram no domicílio carnal. Escutava-o atento, como se estivesse recordando-me dos primeiros tempos, quando chegara àquela comunidade, recambiado pela morte à pátria de origem. Gentil e jovial, esclareceu-me que houvera sido vítima de si mesmo, porquanto portador de mediunidade psicofônica, tivera ensejo de travar contato com a doutrina codificada por Allan Kardec. Porém, por negligência e perturbação, nunca se interessara em aprofundar estudos e educar o comportamento, que, embora não fosse vulgar, igualmente não se fazia portador de títulos de enobrecimento. Consorciando-se com uma jovem que acreditava ser-lhe alma gêmea, sentiu-se amparado emocionalmente de maneira a manter o equilíbrio sexual, que lhe constituía motivo de desarmonia antes do casamento, dificultando-lhe preservar-se fiel ao compromisso mediúnico que abraçava desde os 17 anos, quando recém-saído de um tormento obsessivo simples. Nesse interim, chegamos à antessala do diretor daquela área, específica para os obsidiados desencarnados, fazendo-nos anunciar, aguardando o convite para sermos recebidos. Como o infatigável dirigente se encontrasse em reunião, acomodamo-nos e o novo amigo prosseguiu. Após haver passado por diferentes terapias de adaptação, estou agora sendo utilizado na recepção para acompanhamento de visitantes, preparando-me para futuras atividades. Sensibilizado pela sua gentileza, apresentei-me com breves considerações e continuamos a agradável conversação. Chamo-me Almério, disse com um sorriso afável. Eu fui uma vítima a mais da própria leviandade no trato com os tesouros da vida espiritual, razão por que fui recolhido a este hospital. Recordo-me de que, desde criança, vez por outra, era acometido por clarividências, detectando seres infantis que se me acercavam em festa, convivendo com os mesmos por alguns minutos.
Outras vezes confrontava monstros pavorosos que me ameaçavam, levando-me ao desespero e a desmaios, dos quais acordava banhado de suor. O carinho vigilante da minha mãe sempre me socorria, defendendo-me desses fantasmas terrificantes. Por algum breve período tive a impressão de que amainara a ocorrência. A partir dos 14 anos, distúrbios nervosos tomaram-me com certa periodicidade, fazendo-me tremer e quase convulsionar. Fui levado ao médico, que, pós exames superficiais, atribuiu tratar-se de epilepsia, havendo-me receitado medicamentos que mais me atordoavam e que, de alguma forma, diminuíram aquele desagradável tormento. Tomando conhecimento de que acontecia comigo, uma vizinha nossa sugeriu aos meus pais que me encaminhassem a um centro espírita, por acreditar que se tratava de um distúrbio do campo mediúnico, portanto, de uma obsessão, que estivesse em processo de instalação. Embora meus pais estivessem vinculados à religião católica, não titubearam, conduzindo-me ao núcleo que fora indicado, por ser aquele da frequência da generosa amiga. Almério fez uma pausa, como se estivesse recapitulando páginas importantes do livro da sua existência mais recente, após o que, tranquilamente, continuou. À primeira vista foi inesquecível, porque, atendido carinhosamente pela diretora da casa, enquanto conversávamos, fui acometido pela crise, facilitando-lhe o diagnóstico espiritual. Conhecedora dos tormentos da obsessão, Dona Clarice usou de palavras bondosas para com o perturbador, enquanto me aplicava a bioenergia através de passes vigorosos em clima de oração. De imediato retornei ao estado de paz, de modo que a entrevista foi encerrada. Após ser-me oferecida a terapia para o equilíbrio da saúde, que consistia em fazer parte do grupo juvenil de estudos espíritas, a fim de que me pudesse iniciar no conhecimento da doutrina, após o que, e somente então, me seria permitido participar das atividades mediúnicas. Na minha condição juvenil, felizmente, não tivera tempo para derrapar nas viciações que estão ao alcance da mocidade. Não obstante, cometer os equívocos pertinentes à condição de jovem, por fazerem parte do cardápio comportamental deste tumultuado dia da humanidade. A mediunidade, em razão da frequência à instituição espírita, talvez pelo clima psíquico ali existente, irrompeu com melhor definição, assegurando-me tratar-me de um compromisso sério que deveria abraçar, mas para o qual seria necessário abandonar a mesa farta dos prazeres que se encontrava diante de mim, convidativa, e que eu não estava disposto a fazê-lo. Preparava-me para o vestibular numa tentativa de conseguir uma vaga na faculdade de farmácia, quando fui acometido por uma crise mais forte, que me deixou prostrado, acamado, exigindo a presença da devotada diretora da casa espírita, que me socorreu com fluidoterapia, palavras de muito encorajamento, recordando-me a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, para robustecer-me moralmente, ajudando-me a superar a agressão espiritual. A entidade que insistia em me afligir estava vinculada a mim por fortes laços de passado próximo, quando fora molestada pela minha irresponsabilidade, e não se encontrava interessada em liberar-me com facilidade da sua sujeição. Tornava-se indispensável que, mediante a minha reforma íntima, demonstrasse-lhe a mudança que se operava dentro de mim e do esforço empreendido para reparar os males que lhe houvera feito. Esse programa de iluminação interior iria exigir de mim um grande tributo, porque anelava por viver como as demais pessoas, amealhar recursos para mais tarde construir família, desfrutar dos favores da vida. O meu passado espiritual, porém, era muito severo e fui constrangido a trabalhar-me para algumas adaptações à circunstância que então se apresentava. Eis, pois, como me iniciei no Espiritismo, através das bênçãos do sofrimento que não soube aproveitar o quanto deveria. O novo amigo silenciou discretamente. Passados alguns segundos, por reflexão, parecendo aturdido, referiu-se. Rogo-lhe desculpas por haver-me disparado nesse relato autobiográfico, sem dar-lhe oportunidade de uma conversação mais simpática, egoisticamente pensando no meu próprio caso.
Como vê, estou aprendendo a disciplinar-me, sem conseguir silenciar os anseios do ego doentio, cumulando de comentários desinteressantes. Interrompi-o com delicadeza, explicando-lhe que a sua narração me proporcionava imensa alegria, ademais da sua amizade, simples e desinteressada, que me havia recebido com amabilidade e confiança. Constitui-me, disse ele sinceramente, um imenso prazer iniciar os meus estudos neste hospital, aprendendo desde o primeiro momento em que aqui apresento lições de valor. Sou-lhe, portanto, muito reconhecido e agradeceria que, enquanto esperamos o nosso dirigente, que continue com sua agradável e proveitosa narração. Estimulado, desculpando-se, Almério deu continuidade. Graças ao apoio de pessoas abnegadas da casa espírita, dos meus pais e do meu guia espiritual, consegui adentrar-me na faculdade, iniciar o curso que desejava. Concomitantemente, continuei participando das atividades da juventude, porém, quase indiferente do estudo da doutrina e a sua incorporação interior na conduta diária. O ambiente tumultuado da faculdade, as minhas predisposições para comprometimentos na área sexual, facultaram-me compromissos perturbadores, vinculações com entidades enfermas que enxameiam nos antros da prostituição, nos motéis da moda, frequentados por semelhantes encarnados que ali dão vazão a seus instintos primários e tendências pervertidas. Já participava de atividades mediúnicas ao lado de pessoas enobrecidas e carinhosas, sem que os seus exemplos repercutissem nos meus sentimentos exaltados pelo sexo, em desvario e por falsa necessidade que lhe atribuía. Tornei-me, desse modo, portador de psicofonia atormentada, que o carinho dos dirigentes encarnados e espirituais tentaram a todo esforço equilibrar, mas as minhas inclinações infelizes dificultavam esse saudável empreendimento. Acredito que a generosa Dona Clarice percebia o meu conflito, porém honrada e discreta, esperava que o meu discernimento e as orientações espirituais que me chegavam em abundância me despertassem para a realidade que não podia ser postergada. Foi nesse interim que, orando fervorosamente, supliquei auxílio dos céus, prometendo-me alteração da conduta, vinculação mais segura no compromisso aceito espontaneamente, e a minha oração foi ouvida, porquanto nessa mesma semana conheci Anete, que seria mais tarde a carinhosa esposa que me auxiliaria na educação das forças genésicas. O amigo deve saber quanto é importante a disciplina sexual na vivência mediúnica. Como as energias procriativas e vitais não devem ser desperdiçadas, mas canalizadas com propriedade e sabedoria. O seu uso indevido, além de produzir conexões viciosas com espíritos enfermos e vampirizadores, debilita os centros de captação psíquica, dificultando o correto exercício da faculdade. O casamento, portanto, constitui uma verdadeira dádiva de Deus, que me impeliu a uma conduta melhor em intercâmbio enobrecido. Eu quero aproveitar para me referir ao livro que já está aqui no canal, Sexo Além da Morte, que vai dar exemplos inúmeros dessas situações. As lutas prosseguiram com certa harmonia, até quando me diplomei e consociei-me com a mulher amada. O nosso relacionamento foi muito equilibrado e, conhecedora dos meus compromissos, Anete não teve qualquer dificuldade em acompanhar-me aos estudos espíritas, participar das reuniões doutrinárias, a princípio e depois das sessões práticas e de socorro espiritual aos desencarnados. Almério empalideceu subitamente. Percebi-lhe uma leve sudorese na testa. Preocupado, interroguei se estava sentindo-se mal, ao que respondeu: encontro-me bem, muito obrigado. É que me acerco dos momentos graves da narrativa. Sinto-me constrangido. Afinal, o amigo não me conhece. E eu o bombardeio com essa narrativa tão pessoal e íntima que certamente o surpreende e o desagrada. Com certeza, é descortesia de minha parte o que lhe estou fazendo, quando deveria estar apresentando-lhe alguns dos admiráveis programas do nosso hospital santuário. Toquei-lhe o ombro afavelmente, animando-o a continuar, não porque estivesse picado pela curiosidade doentia, mas porque senti que lhe fazia bem acatar-se, tanto quanto me era útil para o aprendizado que iria iniciar.
Narrei-lhe algumas das próprias experiências de quando me encontrava no corpo físico, assim como dos estudos que relatei em algumas das obras psicografadas que havia enviado aos queridos viajantes terrestres, a fim de o tranquilizar, asseverando-lhe mesmo que houvera sido a providência que o destacara para acompanhar-me, ajudando-me a entender os sublimes mecanismos da evolução, das lutas de aprimoramento moral e das conquistas espirituais de todos nós. Por fim, expliquei-lhe que a demora em ser atendido pelo Dr. Ferreira parecia proposital, ensejando-me aprofundar na amizade recém-iniciada. O novo amigo sorriu um pouco desconcertado e concordou, dando curso à sua muito oportuna exposição. Não obstante, todo o empenho a que me entregava para a renovação interior e o desempenho das tarefas em andamento, um ano após o casamento, passei a experimentar inexplicável impotência sexual, gerando-me graves conflitos e dificuldades em torno do relacionamento conjugal. Sentindo-me fracassado, sem esperanças, procurei ajuda médica, após uma grande relutância, fruto da ignorância e da conceituação machista, e o especialista nada detectou na minha constituição orgânica que justificasse o problema, encaminhando-me a um sexólogo que, inadvertidamente, me recomendou extravagante terapia, perturbando-me além do que já me encontrava transtornado. Nesse período, o exercício mediúnico tornou-se-me penoso e angustiante, por dificuldades de concentração e de equilíbrio emocional. Foi quando resolvi pedir socorro ao mentor da nossa sociedade, que solícito, através da mediunidade sonambúlica de Eduardo, por quem se comunicava desde há muito tempo, aconselhou-me a reconquistar o equilíbrio mediante a confiança em Deus, explicando-me tratar-se de uma disfunção psicológica, em cuja raiz estava a influência perversa da minha adversária espiritual. Equipado com esclarecimento oportuno, procurei reanimar-me, elucidando a esposa em torno da terapia em desdobramento, pedindo-me a compreensão que nunca me foi negada, já que sempre se conduziu como digno exemplo de companheira ideal e madura, embora contasse apenas 24 anos de idade. A tentativa de renovação interior, porém, não havendo proporcionado resultados imediatos, diminuiu de intensidade, enquanto a volúpia do desejo incontrolado me inquietava em angústia crescente. Nesse período em que a mente se encontrava agitada, passei a vivenciar sonhos eróticos, nos quais a lascívia me dominava, particularmente com uma mulher que se apresentava ora linda e maravilhosa, noutros momentos desfigurada e perversa. Muitas vezes arrastava-me a antros de perversão, onde me sentia exaurir, despertando socorrido pela esposa, que percebia a minha agitação e lamentos, sentindo-me então enfraquecido, com perdido em mim mesmo. Mais uma vez lembro do livro que já está aqui no canal, que trata exatamente desse processo, exatamente dessas situações. Foi muito oportuno tê-lo posto, mas seria interessante que eu tivesse feito após esta leitura. Mas seja como for, já está no canal. Sexo além da morte. Recomendo. Continuando. Não experimentava a necessária coragem para narrar-lhe o pandemônio em que me debatia, evitando que identificasse os meus tormentos mentais. O drama prolongou-se por mais de 6 meses, quando algo inusitado ocorreu. O amigo silenciou brevemente, concatenando as ideias, após o que prosseguiu. Participando das reuniões mediúnicas de socorro aos desencarnados, fui um instrumento de terrível comunicação que acredito era necessária para o esclarecimento da minha provação, certamente providenciada pelos benfeitores espirituais. Tratava-se de entidade feminina que se dizia minha vítima, de quem abusara, explorando-a sexualmente até arruiná-la. Pior do que isso, informava que eu era casado naquela ocasião, mas vivia clandestinamente com jovens seduzidas em orgias e alucinações. Não fora ela a primeira, no entanto, havia sofrido muito sobre os impositivos das minhas perversões. 2 vezes sucessivamente concebera e, sentindo-me feliz pelo fato, esperava receber apoio que lhe neguei, sem qualquer compaixão, levando ao abortamento insensato. Na primeira ocasião do crime, ela pôde ceder sem maior relutância, por manter a ilusão de que eu possuísse algum sentimento de afetividade e prazer em conviver ao seu lado, mesmo que fugazmente.
Todavia, na segunda concepção, recusando-se a ceder à minha insistência, foi levada quase à força, quando já se encontrava no 5º mês de gravidez, para o hediondo infanticídio que se transformou numa tragédia de alto porte. A inabilidade do médico na clínica sórdida que recebia as clientes infelizes, ao extrair o feto, provocou uma hemorragia, não conseguindo deter o fluxo sanguíneo e, embora transferida da emergência para o pronto-socorro da cidade, menos de 2 horas depois, seguia pela morte o destino da filhinha covardemente assassinada. Narrou, então, os sofrimentos indescritíveis que experimentou e a sede de vingança que tomou conta de sua mente. No entanto, perdeu-se um dédalo de aflições sem nome. Só mais tarde, quando eu me encontrava na passada encarnação, no período infantil, é que conseguiu, com a ajuda de alguns especialistas em obsessão, reencontrar-me, o que lhe houvera proporcionado infinito prazer. Desde então, continuou explicando, me seguia e pretendia levar a cabo o plano de interromper minha existência carnal, auxiliada, como se encontrava, por outros espíritos a quem eu prejudicara e que estavam igualmente predispostos a conseguir o mesmo final. A lúcida doutrinadora tudo fez para explicar-lhe o erro em que se movimentava, não havendo conseguido resultados expressivos. Envolvendo-a, por fim, após diversas tentativas de esclarecimento, em ternura e vibrações de paz, a atormentada inimiga retirou-se do campo mediúnico em que se comunicava, mas não se desvinculou de mim, porquanto onde se encontra o devedor, aí estagia o cobrador. Terminada a reunião, fui esclarecido quanto aos meus deveres imediatos em favor da libertação, beneficiando o espírito infeliz quanto a mim próprio. No entanto, os vícios do passado tornaram-se miguilhões indestrutíveis que eu não conseguia romper. Mantendo a mente aturdida pelos desejos que o corpo não atendia, lentamente derrapei em perigosa depressão, que se tornou grave, graças às reações que me acometiam, maltratando a família, os amigos, deixando-me sucumbir cada dia mais, ao ponto de recusar-me prosseguir nas atividades espirituais e profissionais, mergulhando no fosso profundo e escuro da subjugação, que poderia ter sido evitada caso me houvesse resolvido pela luta. Novamente interrompeu a história. Respirou quase penosamente. Vendo-o sofrido, propus-lhe que deixasse para o próximo encontro a conclusão do seu drama. No que ele respondeu: apesar da angústia que me produz a lembrança dessa face e espontaneidade com que brotam na alma as evocações, experimento um certo bem-estar, como se conscientizasse em definitivo dos graves erros, sem escamoteamento das próprias responsabilidades, nem fugas injustificáveis do enfrentamento, que são passos decisivos para o recomeço em clima de renovação legítima. Sorriu ligeiramente e, ante a minha anuência, com um movimento simples de cabeça, concluiu: naquele transe, sob a indução cruel que me houvera conduzido ao transtorno psicótico maníaco depressivo, em uma noite de alucinação, porquanto podia ver a mulher verdugo de minha existência e os seus asseclas, fui induzido a ingerir algumas drágeas de sonífero quase automaticamente, sem qualquer reflexão, a fim de apagar da mente aqueles terríveis pesadelos e libertar-me dos vergonhosos fatos que me atiravam à face, humilhando-me, escarnecendo-me, sempre mais e ameaçando. À medida que as substâncias passaram a atuar no meu organismo, um cruel torpor e enregelamento tomou-me todo, produziu-me a parada cardíaca e a desencarnação. Muito difícil explicar os sofrimentos que então passei a experimentar. No princípio era o pesadelo do morrer e não estar morto, a vida sem vida, em sensações da matéria em decomposição, a crua perseguição que não cessava. Não saberia dizer por quanto tempo estive sob as torpes e excruciantes vinganças daqueles irmãos mais desditosos. As preces da esposa sofrida, dos meus pais, dos amigos da instituição religiosa, passaram então a alcançar-me como orvalho refrescante no tórrego do padecimento que não diminuía. Um dia, que ainda não posso identificar, senti-me sair do antro para onde fora levado pelas mãos perversas que me induziram ao suicídio, embora sem a minha concordância, o que representava um atenuante para a desdita,
passado a dormir, sem a presença dos sicários, e a despertar para longo adormecer, até que a memória e o discernimento ressurgiram, auxiliando-me no processo de recuperação. Senti-me amparado nesse verdadeiro santuário, graças a Deus e aos bons espíritos, aos corações amigos e caridosos. Aqui me encontro abraçando um novo trabalho, com vistas ao futuro que a Terra-mãe me concederá pela misericórdia do céu. Tenho orado em favor daqueles que sofreram a minha perversão e loucura, propondo-me espiritualmente a socorrê-los quando as circunstâncias o permitirem. Somente o perdão, com a reconciliação real, edificando os sentimentos das vítimas com os algozes, conseguirá produzir a paz e a lídima fraternidade. Almério, agora, quando encerrava a narração, apresentava-se corado e sorria, exteriorizando real alegria. Deixava-me a impressão de que houvera retirado um peso da consciência e talvez por primeira vez encarava-se sem constrangimento nem desculpas em relação aos atos conturbadores praticados. Agradeci-lhe a confiança e a gentileza de oferecer-me a sua história, que me proporcionaria muito material para reflexões, e pedi-lhe ato contínuo que durante o meu estágio naquele hospital, quando lhe permitissem os deveres, que eu gostaria de contar com a sua companhia fraterna para conversações, troca de opiniões e mesmo de sua ajuda, desde que ali habitava há muito tempo e que me seria muito valioso. Ele não se fez de rogado e, num gesto muito amigo, abraçou-me, exteriorizando gratidão e votos de muito êxito. Encontrávamos-nos abordando outros temas, quando fui chamado para o encontro com o Dr. Inácio, que se encontrava aguardando-me. Despedi-me do jovem companheiro e segui ao gabinete, onde teria a entrevista com o nobre psiquiatra. Lembro mais uma vez que temos aqui já o livro do Dr. Inácio Ferreira, quando ainda encarnado, trabalhava no sanatório de Uberaba. São grandes e importantes ensinamentos que lá se encontram. Então temos livros aqui no canal que se interrelacionam. Este aqui contando um fato que traz completamente em outro livro, e assim também o do Dr. Inácio. Então estão por autores diversos, tomando o mesmo conteúdo. Isso é muito importante. Eu agradeço a companhia de vocês e aguardo todos na sequência do nosso estudo. Até mais!